Olá, paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 77. Nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fica até o final para a gente estar orando juntos. Se meus devocionais têm te ajudado, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Isso é importante para que a palavra do Senhor cresça e também incentive para me continuar gravando. Eu ainda estou com alergia, então de vez em quando vocês vão me ver usando a toalhinha, porque meu nariz ainda não melhorei 100%, mas sabe o que a gente aprende aqui? Que nem todos os dias a gente vai estar bem, mas o mais importante é a gente não deixar de fazer o nosso devocional, não deixar de ter nosso encontro com Deus, independente das circunstâncias, independente da situação que nós estamos passando. Quando nós nos dedicamos a andar com Deus, a ter um tempo com o Senhor, louvar, adorar, nossa vida é mudada. E hoje mais cedo eu estava pensando sobre isso. Deus ele não tem necessidade da nossa adoração. Muitas das vezes a gente pode levar a pensar isso ou acreditar nisso, que Deus tem que ser adorado. Não, Deus é completo em si mesmo. Ele é um Deus completo, ele não tem falta de nada. Quando ele nos fala para adorar, para louvá-lo, para cultuá-lo, para fazer um voto com ele, é benefício para nós. Tudo que Deus faz é em benefício do ser humano. Desde o princípio, Deus fez o jardim para Adão. Então, quando Deus nos dá uma orientação de algo, é porque é bom para nós. Quando Deus fala assim, louvar, e a palavra do Senhor fala, louvai ao Senhor com alegria, é porque é bom para nós, é benefício para nós. Deus já é completo, Deus já fez o princípio, o meio e fim. Ele não tem necessidade de nada, mas Ele escolheu andar no nosso meio, Ele escolheu nos usar, Ele escolheu estar conosco, foi uma escolha de Deus. E se eu quero permanecer nesse lugar, existem coisas que eu preciso fazer, que eu e você precisam fazer, para que Deus permaneça conosco. Então que nós possamos ter isso na nossa mente. Deus não necessita de nada, mas Ele escolheu estar conosco. E quando Ele nos pede algo, é porque é benefício para nós mesmos. Deus deu tudo ao ser humano. Tudo que Deus colocou na terra foi de forma gratuita. O ser humano que transformou em comércio. E hoje há uma adoração ao dinheiro por causa disso, por conta dos muitos comércios. E se você for ler lá, acho que no livro de Isaías, se eu não me engano, mas no livro de Isaías, fala que o inimigo das nossas almas, ele caiu por causa dos seus muitos comércios, porque ele começou a se achar maior que Deus. E quando Jesus fala assim, olha, que não tem como se servir a Deus e ao dinheiro, ele está falando sobre isso, porque o dinheiro pode se tornar um Deus, e é o Deus do nosso século, é o dinheiro. As pessoas estão correndo para se enriquecer, e perdendo suas vidas por causa disso, perdendo relacionamentos por causa disso. Que vale você bater milhões, bilhões e não ter com quem desfrutar isso? Não é errado você ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o seu coração. Nós temos de ter um equilíbrio. A gente pode conquistar, pode ter, sim, mas vamos construindo isso com pessoas. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus entregou na terra, precisa de pessoas. Para mim estar aqui hoje, gravando vídeo, alguém criou o telefone, alguém criou o YouTube, alguém criou comida. Então, tudo que Deus faz envolve pessoas. Então não adianta a gente querer viver uma vida isolada. Tudo envolve pessoas. Alguém criou a roupa. Deus deu a matéria-prima para o ser humano. Mas existe uma mente criativa por trás disso. Então, se a gente for olhar, tudo está ligado a pessoas. Então nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos nos esquecer disso, nem deixar que o mundo nos faça esquecer disso, que a vida virtual nos faça esquecer disso, que pessoas precisam de pessoas.
Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos entrar na meditação da palavra. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado por mais um dia. Que a tua misericórdia se renova sobre nós. Nos ajude a discernir, entender a vontade do Senhor para nós no dia de hoje. Nos dá a revelação, nos dá entendimento, discernimento de tudo que o Senhor quer nos revelar. Amém, gente? Então, Salmo 77 está falando assim, ó, Deus rico em poder e misericordioso. E misericórdia. É da família de Asaf também esses salmos. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me ouça. No dia da minha angústia, procuro o Senhor de noite e não me canso de erguer a mão. Minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e gemo. Medito e meu espírito desfalece. Mantens abertas minhas pálpebras, tão perturbado estou que nem posso falar. Relembro os dias passados, os anos de outrora. De noite recordo a minha cantiga. Medito-a no meu coração. O espírito indaga. Acaso o Senhor nos rejeitará para sempre? Já não voltará a ser-nos favorável? Acaso de todos se esgotou sua fidelidade? Terminou sua promessa para as gerações? Acaso Deus se esqueceu de ter compaixão ou a cólera lhe enrijeceu as entranhas? Então pensei, apelarei para o que há muito realizou a mão direita do Altíssimo. 11. Recordo-me dos feitos do Senhor. Lembrado estou dos teus milagres de outrora. Penso em todas as suas obras e medito em seus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é santo. Grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és Deus que fazes milagres, mostraste teu poder entre os povos. Com teu braço resgatastes teu povo, filhos de Jacó e de José. As águas te avistaram, ó Deus. Desculpa, gente. As águas te tremeram e contemplaram, até as profundezas estremeceram. As nuvens desfizeram-se em água. Houve trovões nos céus, também tuas flechas coruscavam em todas as direções. Ao reboar do teu trovão, na tempestade, os raios, iluminando o mundo, estremeceu a terra e abalou-se. A tua vereda atravessou o mar, e o teu caminho pelas águas poderosas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Então, esse salmo aqui, ele nos ensina o quê? No momento de angústia, de tristeza, de dúvidas, todos nós passamos por esses momentos, gente. Em várias fases da nossa vida, nós passamos por esses momentos de dúvida, principalmente numa situação difícil. Até João Batista, que teve a revelação de Deus, de Jesus, que Jesus era o Cristo, ele teve a revelação do Senhor. O Senhor mostrou para ele batizou Jesus, mas quando ele estava lá na prisão, quando ele foi preso, ele pediu aos discípulos dele para perguntar se Jesus era o mesmo Cristo. Por quê? Porque no momento de dificuldade é onde nós entramos em crise, é onde a nossa alma fica angustiada, é onde nós ficamos procurando soluções rápidas para nos tirar daquilo, porque a gente não quer passar por dor. O ser humano não quer passar dificuldade, não quer passar a dor. Mas muitas das vezes é nessa dor, é nessa dificuldade que Deus nos dá a criatividade, que Deus nos ensina. Posso falar por mim, de experiência própria, passando deserto, passando dificuldade. No deserto eu aprendi muita coisa. Aprendi a cozinhar, aprendi a multiplicar aquilo que vem na minha mão. Então, o deserto não é lugar de morte. Não é lugar para nos matar. Não é o plano de Deus nos matar no deserto. Mas dependendo da mentalidade que a gente tem no deserto, nós ficamos parados nele. Por quê? Desculpa, gente. Vamos lembrar do povo que saiu do Egito? Esse salmo aqui fala, o povo do Egito, né? Que no final fala que guiaste o povo pela mão de Moisés e Arão. Então aqui, quando está falando que as águas tremeram, se estremeceram, houve trovões e raios, foi na abertura do Mar Vermelho. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, as águas avistaram a Deus. Olha que maravilhoso. No mundo, no físico, as pessoas não viram.
Mas aqui o Salmo está falando no mundo espiritual. No espiritual. O mar se abriu porque ele viu a Deus e tremeu. Então ele se abriu. Olha aqui a revelação de Deus para nós. Contemplar até as profundezas e estremecer. Então as águas viram a Deus e se dividiram. E é assim que Deus faz. E o que vinha atrás do povo antes das águas se dividir? O faraó vinha atrás. Mas o povo começou a ficar com medo. E aí Deus abriu o mar. E eu estava falando sobre o deserto. Que há duas mentalidades no deserto. Aqui olha para tudo e só vê areia, escassez, só vê um problema, fica com saudade de onde é que estava. E aqui enxerga lá na frente, futuro. A mentalidade que alcança a terra prometida. É a mentalidade que ouve a Deus, acredita em Deus e segue em frente. Então, como não morrer no deserto? Como não desfalecer no deserto? Tendo uma mentalidade fortalecida. Tendo se fortalecido em Deus e acreditando que irá se cumprir na sua vida todas as promessas de Deus. Assim como Caleb e Josué. Eles sabiam que havia uma promessa, Deus falou com eles, falou com Moisés, Moisés transferiu para eles a mensagem. Eles sabiam. Gente, desculpa, porque eu com alergia mesmo. Mas eles sabiam da promessa, que existia uma promessa. Então, 40 anos, eu estava falando isso hoje com meu esposo. Foram 40 anos preservando e acreditando nas promessas de Deus, porque Caleb conquistou sua terra com 80, mas ele falou que estava com vigor de 40. Então, quem que preservou ele? O que nos preserva no deserto? A nossa mente. Precisa acreditar naquilo que Deus falou a meu respeito. Não naquilo que eu estou vendo, não naquilo que as pessoas estão falando, mas naquilo que Deus está dizendo a meu respeito. E aí a gente consegue sair do deserto vitorioso. Por quê? Porque é um lugar que nós vamos ser forjados, é um lugar que nós vamos aprendendo, é um lugar onde Deus tira do nosso coração as impurezas para a gente ter acesso à terra prometida. Então, o deserto é lugar de se aprender. Aprender quantas coisas que hoje a gente tem disponíveis para nós, né? O conforto que a gente tem, elas foram encontradas ou elas foram criadas num momento de deserto. Numa escassez que a pessoa estava passando, Deus deu ela criatividade. Ela mudou a história da casa dela, da família dela. Quantas ideias que surgem em meio ao deserto. Mas se eu focar naquilo que está faltando, a ideia não vem. Se eu focar na solução, a criatividade vem e ela aflora. E eu vejo que é isso que Deus quer fazer com os seus filhos. Dar a eles criatividade. Para quê? Para sair de situações difíceis. Para sair de situações difíceis. Deus quer nos dar criatividade. Para que a gente comece a governar. Para isso, nós precisamos ter a mente de resolutivo, de resolver. Então, precisa resolver. Aqui nesse salmo está dando para nós a chave. Está angustiado, está com a alma aflita, lembra da poderosa mão de Deus. Lembra do que Deus fez para o povo do Egito? Foi real, gente, é verdade. Se você for Israel, eles acreditam fielmente nisso. E aconteceu, também acredito. Eu não vi, mas eu acredito porque a Bíblia relata. Então, aconteceu. Lá em Israel, o rei Davi é um dos reis mais honrados, a bandeira de Israel é que tenha a estrela de Davi, foi um dos homens mais honrados, porque aconteceu de verdade. Foi um dos que escreveu os salmos, porque foi a verdade. Então, quando você estiver passando um momento difícil, lembra, a mão poderosa do Senhor tirou o povo do Egito. A mão poderosa do Senhor levou eles à terra prometida, que é onde eles estão hoje. Foi a mão de Deus. Eles haviam sumido do mapa. Eles tinham sido espalhados. Ficaram sem nação. Num dia marcado por Deus. Deus marca datas. Grave seu coração. Deus marca datas. Um dia marcado por Deus. A nação de Israel ressurgiu. Nesse dia. Com um dia. E quando eles foram, os judeus voltaram para sua terra. Eles foram atacados. Porque o povo não queria aceitar. Os inimigos ao redor não queriam aceitar que Israel tivesse terra. Né?
Mas foi a poderosa mão de Deus. E aí, atacaram, eles venceram, sem ter aparato que eles têm hoje, mas eles venceram e conquistaram mais terras. Então, hoje você vê essa luta, essa guerra que tem por conta do território de Israel, mas eles lutaram para ter aquilo ali que eles têm. Eles lutaram. E mesmo sendo invadido igual foi, né, o ano retrasado, o ano passado, acho que foi o ano retrasado, que foi invadido, que foi aquela coisa horrorosa, Deus deu a eles força e poder para ir atrás de cada um que fez isso com eles. Foi Deus. Foi Deus. Pode olhar, foi a mão poderosa do Senhor. E da mesma forma que Deus nos guarda, nos preserva, nos livra de todo mal. Livra Israel, nos livra, nos dá sabedoria. Ele também quer isso pra gente. Que nós tenhamos uma mentalidade vencedora. Eu lembro vou dar um testemunho aqui, já vou encerrar, gente, que já tá com 16 minutos. Mas eu lembro de quando o meu pai estava no hospital e eu estava, né, naquela crise com o Senhor, se o Senhor ia livrar meu pai ou se iria levar. E aí Deus deu a palavra pro meu esposo, falando assim, no dia que ele foi visitar meu pai no hospital. Viver é Cristo, morrer é lucro. E aí o Senhor falou comigo, falou assim, olha, em vida você anda com Cristo. Na morte você está junto com Cristo, eternamente. Então, para o crente, tudo é lucro. Ele viveu, ele morrer, é lucro. Mas se você for falar para o incrédulo, ele vai achar que a gente é doido, né? Porque para o mundo, para quem está aparecendo, é loucura o evangelho. Mas nós vamos sair vencedores de tudo aquilo que a gente fizer. Se a gente morrer, se nós dermos de cara com a morte, estaremos com Jesus. Se a gente está vivendo na terra, também andaremos com Jesus. Então, para nós é lucro viver ou morrer. É lucro. Amém? Então, tenha essa mentalidade de vencedor. Não deixa as coisas do mundo te oprimir. Tenha essa mentalidade de conquista, de vencer, de avançar. E Deus vai aumentar o seu vigor, porque é Deus que preserva a vida. Então, às vezes você pode estar achando, mas eu já estou velho, é isso, é aquilo, eu tenho vontade de fazer faculdade. Vá fazer, faça a matrícula. Corra atrás. Deus que te dá essa mentalidade. O mundo está muito apressado e as pessoas estão deixando de fazer essas coisas com medo da próxima catástrofe que está para acontecer, mas Deus não nos chamou para viver preso. Deus nos chamou para andar em confiança. A palavra de Deus é as boas novas do Senhor. É a justiça de Deus sendo aplicada nessa terra. Então Deus nos dá uma mente de vitória. Vitorioso. É assim que a gente vence. De cabeça erguida. Olhando para frente, olhando para o alvo. Nosso alvo é o quê? Salvação eterna, vida eterna. Então, o que me impede de prosseguir? O que me impede de sair dessa prostração e ter a mentalidade vencedora? O que você está vivendo hoje, a realidade que você está vivendo hoje, Deus pode mudar de um dia para o outro. Mas se você se fizer de coitado, de vítima, dificilmente você vai sair desse lugar. Mas se você colocar na sua mente, não, eu sou responsável pela minha história, eu sou responsável por aquilo que eu carrego, eu sou responsável por aquilo que Deus me entregou, então eu vou prosseguir, eu vou caminhar. E é onde nós vemos a mão de Deus. Pensa em Noé. Deus deu uma ordem para Noé, para ele construir uma arca, falou com ele, para ele construir. Se ele arrumasse o discurso, ele falou assim, não, mas eu não sou carpinteiro, eu não sei cortar árvore, eu não... E colocando obstáculo em cima, ele ia falar assim, eu sou agricultor, eu não vou mexer com isso. Mas não. Moisés não, Noé foi lá e fez, e Deus o ajudou. Gente, como que uma pessoa constrói uma arca do nada, do zero? Precisa da ajuda de Deus. Então, às vezes você está olhando assim, Deus, como que eu vou fazer isso? Com a ajuda de Deus. Então, lembre-se disso, que a mão poderosa do Senhor tirou o povo do Egito. Ela também pode te tirar dessa situação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento. Que nós possamos ver a mão poderosa do Senhor nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor é capaz de fazer em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Meu menino tá chorando. Eu vou ter que ir lá. Que Deus abençoe vocês.